Boa noite, mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um Evangelho Online. Na noite de hoje, eu, Paulo, com o Odilmo e o Islam, ambos da Associação Espírita Caridades em Ação, e vamos, na noite de hoje, debater, estudar um pouco sobre a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, que é o item 7 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Portanto, pegue o seu Evangelho para acompanhar a leitura, participe com a gente, Também pegue a sua água, coloque aí ao seu lado para que ela possa também ser fluidificada e tomarmos ao final. E para iniciarmos o nosso Evangelho, vamos pedir ao Dilmo que faça a prece inicial. Jesus, Mestre amado, neste momento, Senhor, permite que os teus mensageiros nos orientem, nos inspirem. E também, Senhor, permite que cada um de teus mensageiros ampare, auxilie a cada uma das pessoas que estão em seus lares assistindo e participando deste momento de estudo do teu Evangelho. Que assim seja, Mestre. Assim seja. Muito bem, então vamos iniciar a leitura do item 7 do capítulo 16, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Então, como a gente já acordou aqui, nós vamos lendo parte por parte, vamos tentando aí desvencilhar algumas questões importantes. Então, começa assim: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne possível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Odilmo, eu acho interessante, primeiro, ele colocar que a gente poderia inferir de Jesus, que ele teria condenado a riqueza, se nós pegarmos ao pé da letra algumas passagens do Evangelho. Sim. Mas Kardec aqui ele chama a nossa atenção para que a gente possa realmente ver o espírito da letra, não a letra em si que mata. E faz uma comparação entre riqueza e miséria, que a riqueza realmente é mais arriscada como prova existencial do que a miséria, Sim. Como é que a gente poderia, entender melhor naquele isso? momento em que tivemos o diálogo de Jesus com o jovem, nós vamos verificar, conforme o entendimento que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, com clareza, de que Jesus não estava focando, na verdade, na riqueza, mas sim no apego daquele jovem ao patrimônio material, que o realce de Jesus não estaria no patrimônio material em si, e sim no patrimônio espiritual.
Então, desse modo, Jesus estava trazendo para ele a oportunidade de ele demonstrar a sua capacidade de mobilizar a riqueza em função de gerar resultados positivos, não somente para o jovem, mas para outras pessoas. Então, quando ele coloca esse ponto, e como você colocou, Kardec realça para nós, é que a riqueza, como se coloca nesse parágrafo, ela traz facilidades gigantescas. Em outra parte, é aquela questão da porta larga e da porta estreita. Na verdade, a riqueza traz uma facilidade gigantesca de executar aquilo que se deseja. E como o parágrafo diz, é uma prova mais difícil do que o da miséria. Por quê? Porque a riqueza vem favorecer com muita facilidade o orgulho, o egoísmo e a vida sensual. Ora, diante desse realce colocado por Kardec nesse parágrafo, o que nós vamos entender com clareza? Que a falha não está no patrimônio, a falha não está na riqueza, a falha está no modo com que nós lidamos na relação com ela. Como ele diz no finalzinho do parágrafo, certos venenos são usados para curar. Não é isso? Ou seja, é a dosagem da aplicação, é a dosagem da utilização do elemento, no caso aí, do elemento patrimônio, do elemento riqueza. E tem um detalhe que precisa ser bem visto aí, é que a terra, ela precisa de desenvolver. Então, esse desenvolvimento, quem dá é a riqueza. Sim. E a riqueza é resultante das relações. Nós vamos entender aí. Muita gente imagina que riqueza é ter muito dinheiro em banco. Um país que pega todo o seu dinheiro e armazena no banco e não circula, não gerou riqueza, porque não trouxe benefícios. Ele tem digamos assim, recursos parados, estáticos. Como os recursos são estáticos, eles não vão gerar benefícios na área de educação, na área de saúde, no bem-estar familiar, no bem-estar social, nas condições do próprio ser humano, do conforto do ser humano e do bem-estar desse ser humano. Então é preciso que haja uma dinâmica dentro desse contexto. Ele diz assim, olha, é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É um realce muito, muito acentuado, porque é um instrumento fácil, mas quem o possui tem que dosar a sua utilização. E Jesus coloca, como Kardec colocou, a aplicação. Então o jovem estava sendo convidado, em outras palavras, dizer, olha, você praticou todos os benefícios que a lei dos mandamentos te ensinou. Você pratica tudo. Mas Jesus naquele momento estava dizendo, falta um. Falta um. Ou seja, o seu desprendimento e fazer com que a riqueza seja usada em benefício de outros. Da coletividade, né? Em benefício dos outros. Do próximo mais próximo, do próximo em condição média, dos próximos distantes. Porque se essa riqueza que ele tem em mãos não tiver utilidade, ela vai gerar prejuízo para ele. É uma dosagem muito alta de veneno sobre si mesmo. É como a parábola dos talentos. Sim. Né? Que uns multiplicam, né? E outros que enterram ali e guardam e até deterioram, né? Ou seja, não conseguem realmente usar os recursos que Deus disponibiliza para a gente poder realmente gerar frutos, não apenas para si, mas especialmente para os outros, porque aí indica realmente o desapego, né, Gil? Você colocou na parábola dos talentos uma expressão da riqueza. É semelhante a esta aí, só que sempre analisado de modo diferente. Sempre analisado daquele que enterrou, aquele que não fez uma aplicação devida e aquele que fez uma aplicação devida. Mas se a gente for olhar
a parábola dos talentos enquanto uma riqueza existente, um patrimônio existente, ou um bem que pode gerar benefícios, você vai encontrar que na parábola a maior valorização esteve aquele que teve maior quantidade de bens, de patrimônio, e fez a aplicação. Multiplicou os talentos, multiplicou os bens, mas sempre trazendo benefício aos outros. Tá. Esse é que é o foco, esse é que é o real, sim. É porque a gente vai encontrar, em contrapartida, aquele do celeiro, né? Sim. Que se viu já com o celeiro totalmente tomado e a colheita abundante, muitos grãos. O que é que eu vou fazer? Vou derrubar este, vou aumentar o celeiro, né? Para guardar, e aí eu já vou ter muita fortuna, muitos grãos que eu vou poder então agora parar, vou poder então gozar de tudo aquilo. Sim. Né? E Deus diz assim: insensato, te chamarei hoje mesmo para a espiritualidade. Né? Então, já é o inverso, né? Quer dizer, aquele que multiplicou os grãos, mas tendo em vista só a sua satisfação pessoal. E aí realmente é uma utilização indevida da riqueza. Observando nesse primeiro parágrafo e no finalzinho, que eu já realcei, que é exatamente a dosagem. Você pode perceber que determinadas empresas, elas são detentoras de um patrimônio financeiro, de um patrimônio econômico incalculável para nós, até de a gente conceber determinados patrimônios, a gente fica longe da realidade. Mas você pergunta, quantos empregados tem? Nós estávamos refletindo numa data a respeito de um tema evangélico. E aí, em casa mesmo, e aí vem aquela ideia da aplicação da riqueza. Então, determinadas empresas chegam a ter 500 mil empregados, 600 mil empregados em 100 países. É uma riqueza. Aí, na colocação, naquele momento foi perguntado, mas o fulano, ele tem um avião a jato, se desloca para vários países para executar, ele não gasta muito? Mas vamos comparar a despesa dele de transporte da própria empresa em relação ao benefício, ao custo-benefício. Ele está administrando bilhões, talvez trilhões de dólares aí, mas quantas famílias estão sendo beneficiadas? 600 mil famílias diretamente pela empresa. Então, quantas famílias vão estar sendo beneficiadas indiretamente? Porque você vai ter a riqueza aplicada entre aqueles que estão envolvidos em mantê-la e aqueles que estão envolvidos indiretamente em fornecer elementos para que essa riqueza permaneça. Então, se ali ela tem 600 mil empregados, 600 mil famílias dentro desse contexto, você pode chegar a calcular 5 milhões de famílias sendo beneficiadas por uma empresa dessa. 5 milhões de pessoas. Então, um indivíduo ou uma diretoria que está ali dizendo que possui milhões e que manipula milhões, mas estão manipulando em benefício de uma coletividade gigantesca. A dosagem está o quanto ele aplica sobre ele e como ele aplica sobre ele. Porque nesse detalhe está o bem ou o mal que ele faz a si mesmo. Porque nós estávamos refletindo também num ponto desse e surgiu aquela questão numa reportagem que saiu, isso tem uns 8 anos, um príncipe árabe chegou em Las Vegas, tem jogos nos Estados Unidos. Sim. E numa noite, na jogatina, ele gastou 15 milhões de dólares. Ora, para mim, 15 milhões de dólares daria para poder eu ficar aposentado por umas 3 reencarnações. Mas para ele, era coisa de gastar num dia. Então, ali ele estava estragando. Ele estava aplicando irregular e não estava gerando benefícios para os outros, e sim para o prazer dele. Aí, então aí é onde está a dose, o veneno. Edilson, aí tem uma questão, até que eles vão comentar o seguinte, abre uma outra perspectiva, questão do supérfluo e do necessário. Muitas vezes você falou aí do empresário,
né? Um empresário que tem aí a sua empresa em diversos países, tem um jatinho particular para se locomover. Às vezes, o fato de eu, Paulo, ter 2 carros, né, é um supérfluo, e esse empresário que tem o jatinho não ser supérfluo, ser uma coisa necessária, né? Porque eu acho que parece que vem essa questão que Edmo falou dessa dosagem, né? Porque qual é realmente a tua necessidade em termos materiais para poder conduzir as empresas, né, os empreendimentos que você tem, né? E muitas vezes eu posso estar comprando um carro acima das minhas posses só para mostrar para o outro que eu tenho. Não é isso, Isla? Aí essa questão acho que vem bem para a gente poder também raciocinar o que é que a gente deve, como deve utilizar os bens materiais. Eu concordo assim, o que o Edilmo falou, a questão do entendimento, né? A interpretação é muito mais importante do que a palavra, com certeza. E o Evangelho é muito isso, a gente trazer para dentro da vida da gente o que é que a gente vai aproveitar de bom que está escrito aí, né? De que forma, né, eu, né, que sou assalariado, né, mas será que eu posso ser considerado um rico em relação a por exemplo, um miserável que não tem condições? Com certeza na proporção é. Então, assim, se eu vou comparar com ele, eu sou rico em certos aspectos, e aí eu vou perguntar de que forma eu estou utilizando a minha riqueza que eu tenho, que eu ganhei, justa, né? Um trabalho justo, mas, como bem disse a Dilma, é o uso que é feito, né? Qual é a intenção? Qual é o objetivo, né? Ora, uma caneta serve para escrever, mas eu posso escrever, psicografar livros que acalentam o sofrimento, como fez Chico Xavier, como fez o próprio Evangelho. Mas eu posso pegar uma caneta para escrever coisas absurdas, né? Difamar, né? Então, o uso, né? A dosagem, a medida, né? A palavra, e aí também o dinheiro, a riqueza, que a riqueza não é algo abstrato, a riqueza é fruto do trabalho, geralmente, né? Sim. Ou de outras formas ilícitas, aí é uma riqueza ilícita. Mas a riqueza lícita, ela não é algo abstrato, ela é fruto de um trabalho, né? Você mereceu, teoricamente, ter aquilo ali, e como tudo, na minha opinião, na natureza tem que ser dinâmico, né? Eu acho que tudo tem que gerar vida e energia, essa riqueza tem que ser movimentada. E eu pelo menos levo para a minha vida aí, assim, né? Eu ganho meu salário, mas eu acho que não pode ficar parado só na conta do banco ali parado. Tem que ter uma reserva para você, né, num momento de dificuldade, né, passar e sair daquela dificuldade. Mas se você tem na família um parente próximo que precisa, né, uma instituição de caridade que está fazendo bem, né, sei lá, um sobrinho que precisa estudar num colégio que você vê que o teu irmão não pode pagar, ou a tua irmã não pode pagar. Por que deixar aquele dinheiro guardado se vai gerar riqueza e mais futuro, né, para as pessoas? Então, é mais ou menos isso que eu acho que a gente falou já, eu estou reforçando em outras palavras, né? Eu acho que a gente está concordando aí, né? Então vamos aqui, eu até ler a parte do moço, né, sobre Jesus, nesses 2 parágrafos. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, quando Jesus disse ao moço, né, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observava certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la por sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe,
mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. E aqui, assim, o que eu acho interessante é que o próprio título do capítulo não pode servir a Deus e a Mamon. Né? A gente não pode, ao mesmo tempo, né, estar inspirado por Deus e Mamon. Né? Eu sei que nós ainda, na nossa imperfeição, a gente transita. Ora, tem dia que a gente está assim, bem espiritualizado, mas tem dia que a gente cai na devassidão, enfim, né? A gente ainda percorre uma montanha russa, né? Mas o que quer dizer assim, se a pessoa não tem a condição de desapegar-se da matéria, não tem como ela se espiritualizar, né? Porque não tem como você fazer esses dois percursos que são opostos ao mesmo tempo, né? Então, o moço, como você já falou, ele demonstrou o apego à matéria. Então, aquilo ali o prendia, né, a essa condição nossa aqui. Que você coloca, eu tenho um sentido bem prático. Apego. Não é a riqueza, não é o bem, não é o patrimônio, é o apego. É o sentimento. Tá? É o sentimento. O que está aí? A riqueza é instrumento de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento social, econômico, desenvolvimento humano. E o apego, ele é destruidor do sentimento ou da vivência moral, da vivência libertadora. O realce da mensagem é mostrar que os bens são bens divinos. Sim. Que tudo pertence a Ele. E que tudo pertence a Deus. Nós somos apenas usufrutuários. E que alguém que vai administrar uma riqueza incalculável é um mordomo, é um administrador, né? Tem que ser, é um gestor, tem que ser visto isso. Porque essa questão de dizer assim, fulano é dono de tudo aquilo. No próprio Evangelho tem o seguinte, a riqueza, ela normalmente, quando não é aplicada, ela é transferida. Se alguém construiu a riqueza e usufruiu a riqueza e aplicou ela de modo benéfico, mas a geração seguinte, os seus descendentes, não são capazes de trazer benefício com a riqueza, está no Evangelho. Deus transfere a riqueza. A riqueza não se extingue, alguém pede para outro. E, na verdade, a riqueza nessas mãos inaptas, Sim. Né, se torna realmente causa de perdição. Sim. Então, até Deus, para preservar, né, essas pessoas, muitas vezes faz essa mudança, porque ele diz, olha, na tua mão, isso vai fazer com que você ainda caia mais e mais, né? O que, no nosso ponto de vista, de, poxa vida, eu fui prejudicado, na verdade, eu fui beneficiado. Né? E quando ele coloca que a riqueza, nesse aspecto, deve ser vista como desenvolvimento, porque se nós estamos, na atualidade, com ciência avançada, com tecnologia avançada, medicina avançada, que está aqui o médico que utiliza altas tecnologias para fazer seu trabalho, que há 50 anos passados os médicos não utilizavam nada do que ele utiliza hoje, nem sabiam que poderia existir. Nós temos desenvolvimento na área de comunicação. Agora mesmo nós estamos fazendo esse evangelho, alguém lá, vamos dizer, em Portugal, nos países de língua portuguesa, ou qualquer parte do Brasil ou do mundo está assistindo. Tecnologia, comunicação. Produção, alimentação em alta escala, produção de vestuário, tudo isso é produto da riqueza. E a riqueza é resultante de trabalho profícuo para o melhoramento. Então o mal não está na riqueza. Exatamente. O mal está em nós. O mal está em nós. Porque como a gente utiliza, como a gente aplica. E a Islã tocou num ponto que eu achei assim, que é interessante, porque riqueza e pobreza são coisas relativas. Né? Eu, Paulo, sou muito pobre em relação a alguns e muito rico em relação a outros. Né? Agora, já a miséria não é uma coisa relativa.
né? A miséria é a falta Completo. do Total. necessário para a dignidade, né? Então, a gente, até o próprio Evangelho diz que é uma utopia você querer que materialmente todos sejam iguais. Eu acho que o que a gente não poderia aceitar, né, como cristãos, como pessoas que se dizem seguidores do Cristo, a gente não poderia aceitar conviver com a miséria, né? Ou seja, tendo irmãos nossos que não têm o mínimo necessário para viver dignamente. Não é, Islam? Então, Ainda acabamos aceitando essa oi, a gente convive, Convive, né? passa todo dia, a gente verifica cenas e que a gente pouco se movimenta na nossa acomodação, né? Na nossa zona de conforto, né? E certa vez eu lembro que o Hugo Liberato, ele perguntou a Chico, acho que na década de 90, fez uma entrevista e perguntou assim: Chico, você é feliz? E Chico, cheio de problemas, né, de dores, De achaques. cheio de, já mais, né, idoso, ele disse assim: eu sou muito feliz, né? Eu como 3 vezes ao dia. E aí eu fiquei matutando aquela resposta de Chico, né? E depois, quando eu vim ler mais na frente o Livro dos Espíritos, a questão 704, que ele diz lá que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é útil, né? E aí eu fico imaginando Chico, um espírito já desapegado à matéria, ele diz assim: olha, para que eu possa me manifestar no corpo, eu preciso só da alimentação, porque preciso sustentar, até o combustível do corpo é a alimentação, né? Então, só em ter isso para mim já é suficiente. Já para mim não é, né? Tem outro aspecto aí que Sim. a gente deve realçar. A riqueza e a miséria econômica e a riqueza e a miséria moral. Sim. O convite da mensagem é que haja a riqueza econômica, mas também seja valorizado nesse momento a riqueza moral, para quem administra a riqueza econômica. E é isso que dá instrumento para que você utilize bem. Sim, porque se ele utiliza a riqueza econômica, se ele tem a riqueza econômica nas mãos e a utiliza mal, ele é miserável moral. Uhum. Então, o convite é você estar em qualquer situação econômica, mas você ser rico moralmente. E tem um detalhe que eu queria só tocar aqui, a gente está quase acabando, mas eu acho importante isso, que vem ao encontro dessa questão da miséria moral ou da riqueza moral. Lá em Recife, nós fazíamos campanha do quilo no centro espírita e que pegava 4 regiões: Boa Viagem, Pina, Brasília Teimosa e o Bode, que é uma favela, né? E aí, quando você fazia a campanha do quilo, cada semana era numa dessas localidades, onde você tinha mais mantimento que você conseguia arrecadar, era inversamente proporcional à riqueza material dos lugares, né? Então, o Bode, que era a favela onde você mais conseguia, depois vinha Brasília Teimosa, Pina e, por último, Boa Viagem. Demonstrando que quando as pessoas elas estão nessa condição, elas são mais humanas, né? Elas conseguem entender melhor a dor porque estão mais próximas. E até o Kardec ele traz a questão de que quando você se torna rico no sentido material, ganha uma loteria dessa da vida, você esquece sua origem, as pessoas que com você compartilharam daqueles momentos difíceis, né? Então, mas é engraçado porque as estatísticas mostram o seguinte, que a grande maioria das pessoas que ganham loteria, né, elas voltam para a situação que elas estavam antes, ou até pior, por falta da habilidade moral, né, de como lidar. Dependendo de quem recebe, né? Não saber lidar com a riqueza é um processo penoso, né? Vai acabar gerando muito sofrimento. Né? A excitação da riqueza momentânea. Então não sabe que o valor dela não está na dimensão dela, e sim na aplicação justa dela. Exatamente. A sua utilização, sempre. Eu acho que resume tudo que está escrito no final da última frase, né? Fora da caridade não há salvação.
que o Espiritismo tanto fala, né? E que se aplica também à questão da riqueza, né? Se você não usa a riqueza como um bem de promover essa caridade que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia, e é uma ferramenta poderosíssima, eu digo, uma bomba atômica aí capaz de mudar realidades sociais, intelectuais. Você pode investir, né, em educação, saúde para a comunidade, para as pessoas. Então é uma ferramenta muito forte. Promover o Mas bem-estar, também, né? como diz, traz tem um potencial tão grande e em mãos que não são habilidosas pode provocar muita perdição, sensualismo, né? Uso de drogas, né? Gastos com as mais diversas coisas erradas que a gente pode imaginar. Que é a facilidade que ela traz. Exatamente. Você pode ter tudo, assim, né, teoricamente, muito dinheiro, né? E você verifica o quê, né? Quando jovem, a gente vê isso muito nos jogadores de futebol, né? Jovem ainda, com a sua imaturidade, de repente se vê ganhando rios de dinheiro, né? Quantos, é raro você ver aquele que é centrado, que é equilibrado, que consegue fazer, porque de fato você se vê famoso, né? Cheio de dinheiro, o assédio, porque nós aqui valorizamos demais mamon, né? A riqueza. E aí então vem todo o assédio, eu fico imaginando a dificuldade que essas pessoas famosas e ricas têm de terem amigos verdadeiros, ou na verdade de saberem se aquela pessoa é realmente tua amiga ou se ela tem interesse, né, por trás, oculto, né? É difícil. Bom, gente, o papo é muito gostoso, né? Assim, a gente poder acompanhar esse raciocínio de Kardec, que é bastante esclarecedor, né? Para que a gente possa realmente refletir melhor sobre a questão da riqueza, mas sobretudo, como o Edil salientou, refletir sobre como eu devo me comportar diante da riqueza, né? O que é que eu devo dar de utilidade a ela, que deve ser sempre numa perspectiva coletiva, né? E não numa satisfação pessoal, né? Ou exclusivista mesmo da minha família, dos meus apenas, né? Então, assim, que a gente possa refletir, e convido, né, a todos que leiam todo esse item do capítulo 16, que a gente só conseguiu aí pelo tempo ler alguns trechos, né? Mas até ler todo o capítulo 16, não se pode servir a Deus a mamão, porque ele vai demonstrar que, repito, como o Gil falou, o problema não está na matéria, né? Ela é neutra por si mesma, né? Está na gente que dá o tom da utilidade dessa riqueza que é concedida por Deus para que a gente possa usar da melhor forma possível, né? Então a gente quer agradecer Gil, Islam, convidar todos para também aquele que ainda não faz, que faça o seu evangelho na sua casa, no lar, né? Escolha um dia da semana, uma meia hora apenas, preferencialmente que toda a família possa estar reunida, para que haja essa conversa edificante através de livros, né? Que não apenas o Evangelho do Espiritismo, mas a Bíblia, qualquer livro que traga uma lição moral edificante e que a família possa dialogar em torno desses assuntos e permitir então a presença dos bons espíritos e do próprio Mestre Jesus em nossos lares, né? Vamos pedir então para a Islam fazer a prece de encerramento para purificar a nossa e a sua água que está aí ao seu lado. Nós levemos assim nosso pensamento ao alto, aproximando-nos de Jesus e agradecemos ao Mestre por estar aqui conosco nesse momento, trazendo o discernimento para o nosso raciocínio, para fazermos o bom uso da riqueza que nos é concedida, que possamos ser usuário para o bem da humanidade, não só nosso, que essa riqueza possa gerar mais riqueza, que possa ajudar mais ainda aqueles que precisam e necessitam, como nós também, evoluir e nos melhorar. Pois sabemos, Senhor, que fora da caridade
não há a salvação. Em teu santo nome, em nome daqueles espíritos que protegem esse trabalho, possa, assim, essa energia benéfica engrandecer todos os lares que estão em contato conosco e aqueles que também possam absorver tal conhecimento. Em teu santo nome, Senhor, possa assim o dirigente dar por encerrado o nosso trabalho de hoje. Assim seja. Boa noite a todos.